Olá pessoal, como vão vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esses dias aos quais estou fazendo as gravações são dias frios e é uma ótima oportunidade de eu utilizar os meus cachecóis. Então vocês verão pelo menos mais um ou dois. Se acostumem, eu gosto de cores, sabores, amores. E o que são essas coisas? O que são esses elementos para um sujeito? Nós podemos dizer que essas são partes significativas que constituem a subjetividade de alguém? Podemos dizer. Podemos dizer que esses elementos eles trazem à tona e revelam verdades sobre cada um. Mas enfim, não estamos aqui para fazer a minha autoanálise, mas trabalharmos com o conceito psicanalítico, né, com a teoria psicanalítica. E nós vamos trabalhar um pouco, né, desde o início do trabalho com a atividade, sobre o psicanalista nas instituições. É possível fazer psicanálise nas instituições públicas? Essa pergunta perpassa sempre as indagações no campo socioassistencial. Tivemos em Belo Horizonte o pioneirismo em alguns serviços em que a abordagem metodológica foi cunhada na psicanálise e, por consequência, nós tivemos grandes êxitos na condução desse processo por muitos anos, em um contexto específico, numa realidade política muito específica, com a introdução e a construção de um projeto político, metodológico e ético-profissional que deu forma de condução de um processo de trabalho. Obviamente, isso também repercute nas questões que a própria psicanálise vem indagar, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse paradoxo entre instituição, entre o psicanalista, entre ser psicanalista em instituição e ser psicanalista em instituições públicas. Esses elementos eles são muito importantes para que a gente possa ter a tranquilidade de dizer, né, do lugar do profissional. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu sou assistente social, eu sou enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né, que são os nossos colegas da pós-graduação, dos que estão se aperfeiçoando no acompanhamento, tanto no campo da saúde mental quanto da dependência química. Né? E então a gente vai começar a contextualizar um pouquinho alguns fatos que são importantes para poder dizer do campo da psicanálise. Né? Então, partindo do princípio aí que a psicanálise ela surge como um novo campo de saber, tanto teórico quanto clínico, né? O contexto da clínica privada, definindo-se aí como uma prática clínica que tem como função escutar. Escutar a fala do sujeito em sua singularidade, como pensar sua inserção em um dispositivo institucional. Se isso estava desenhado para a clínica, para esse local do lugar, né, do setting terapêutico, né, de um divã, de uma poltrona, de um ambiente acolhedor, silencioso. Não estou dizendo dos nossos serviços públicos, né, porque os nossos espaços eles são divididos entre atendimento, entre o lúdico, entre o coletivo, as atividades tanto atividades coletivas quanto as atividades de forma individual, o atravessamento da sala de espera, eventualmente do não espaço para o atendimento. Como que eu posso trazer uma ciência tão requintada, né, na sua gênese, calculada para esse fim, do lugar da escuta, né, de pensar aí essa singularidade do sujeito, para essa instância que é ativa, dinâmica, que não tem um tempo da subjetividade, mas ele tem o tempo da necessidade, tem o tempo institucional, tem o pensamento contemporâneo da dinâmica, da resolutividade, da perspectiva, da busca de alternativas, de encontrar respostas
para o sofrimento desse sujeito. É nesse lugar que nós estamos falando da psicanálise. Como pensar a psicanálise nessas instâncias? Vocês conseguem refletir de alguma maneira qual que seria esse caminho? Qual que seria o cambiamento? O que é necessário reconfigurar, se nós podemos dizer esse termo, nos processos interventivos da psicanálise para que ela dê conta, né, de ser ressignificada e pensá-la na relação a outros campos do saber, né, saber esse apontado pela fala do sujeito, sendo ela que dá a direção do trabalho, porque a psicanálise conduz através da singularidade, da fala, da produção do que esse sujeito aponta para o seu caminho, para a sua estratégia de autopromoção, de autoproteção, de preservação de vínculos, de fortalecimento. Isso tem implicações diretas sobre a clínica que irá se desenvolver. Nós precisamos então compreender que os percursos pelos quais a nossa trilha interventiva se dá com esse usuário, ela é calculada através dos elementos possíveis que esses mesmos usuários vão ter como recursos. E aí nós precisamos pensar que não são os elementos tradicionais da clínica psicanalítica que vão trazer aportes, mas esse sujeito com a sua integralidade, né, e com o seu não saber, né, eventualmente com o seu saber, obviamente, ele vai produzir a condução do tratamento. E quais são as implicações? O processo dinâmico que nós estamos dizendo das instituições. As instituições precisam se recompor a partir dos processos das demandas que são apresentadas a elas. Na primeira disciplina que nós discutimos sobre os processos históricos, né, da atenção psiquiátrica e história da loucura, nós vimos que para cada momento histórico, né, então nós estamos falando de uma relação tempo-espaço, vivenciavam-se experiências muito distintas para o que era caracterizado como loucura, como sofrimento, como adoecimento, como possessão, divindades. Nesse momento, nós não estamos dizendo de nada diferente. Nós estamos dizendo ainda que a nossa sociedade, balizada sobre aspectos que estão envolvendo a contemporaneidade, as formas de suprir as nossas necessidades, os campos das respostas aos nossos desejos, todos esses aspectos eles trazem elementos importantes para que a gente possa pensar qual é o elemento que provoca esse sujeito, qual é o ponto que desencadeia nesse sujeito uma questão enigmática, onde ele se coloca a refletir sobre a sua posição. Seja ela favorável, seja ela questionável socialmente, seja ela a posição do sujeito. Qual é o lugar desse sujeito na sua trama social, na sua trama subjetiva? Quais os elementos psíquicos que esse sujeito tem trazido para que ele possa corresponder com esse espaço-tempo ao qual ele está inserido? E essa é uma questão importante porque entra nos princípios da discussão da ética da psicanálise, que não se enquadra numa lógica idealista e humanitária, né, que é do discurso do bem-estar. Né? O que a gente está dizendo, né, no sentido dessa variação? Como eu posso perceber as distinções sobre a singularidade do sujeito e uma lógica humanitária pensada no bem-estar coletivo, plural? Esse sujeito está sendo questionado a si próprio, ou estamos provocando um questionamento a ele. Qual é a resposta que esse sujeito dá diante do outro, diante da comunidade, diante das suas relações sociais? Esse é o ponto em que nós precisamos provocar com que esse sujeito reflita e, eventualmente, considerando tempo e espaço, ressignifique os seus processos ou que ele dê conta de lidar com as suas responsabilidades diante desse mesmo processo. Ou seja, que esse sujeito
tem que se haver consigo. Mas se haver consigo implica em liberdade, provavelmente implica inclusive em sofrimento. Então, o nosso processo de percurso, né, é passar um pouco pela dinâmica da vivência, como que nós podemos pensar em instituições que provocam a reflexão do sujeito a partir da sua fala, a partir do campo da linguagem, a partir de uma sociedade localizada num tempo e espaço bem definidos. Isso nos traz uma reflexão muito importante, que são duas noções diferentes de clínica, né? E pensar essa clínica no campo de debruçar sobre as questões que são apresentadas para nós, enquanto profissionais, seja do serviço social, da psicologia, enquanto esses sujeitos que são indagadores desse outro, que se apresenta a nós com uma questão, seja aí do campo do seu sofrimento psíquico, relacional, seja judicializado, seja por medida de segurança, pela dependência, né? Esses elementos que fazem com que esse sujeito se apresente a nós, eles, ao final da nossa discussão, vão estar claros para vocês. Então, vamos ficar atentos ao que nós estamos pensando. Quais que são, então, as duas noções diferentes de clínicas que nós pensamos nas instituições? Essa primeira que inclui a ideia de uma reabilitação psicossocial, tendo como referência central a questão da cidadania. Pensem essa clínica, de qual clínica que nós estamos falando? Se nós voltarmos, né, na nossa discussão histórica do processo da reestruturação sanitária, do atendimento, da reabilitação psicossocial, da reinserção do sujeito, né, tratando o sujeito como um sujeito de direitos, baseado na sua cidadania, baseado nas legislações sociais, baseado no que é preconizado para esse sujeito enquanto um sujeito social, né? Nós temos esses elementos, e esses elementos são importantíssimos para nós localizarmos o campo interventivo, o campo do nosso direito, enquanto agentes públicos, enquanto profissionais que cuidam de uma forma a pensar sobre o caso, dando estratégias para que esse sujeito se organize diante de uma sociedade que está regida sobre regras, condutas, moralidade, discursos normativos. Essas questões elas não podem sair do foco quando nós pensamos nessa clínica, né, da reabilitação psicossocial. E uma outra que valoriza prioritariamente o sujeito do inconsciente, implicando em suas escolhas, em sua forma de inserção no mundo. Essa diferente dessa. Esse sujeito, quando ele se apresenta no campo das suas escolhas, nem sempre o campo do desejo, o campo das suas escolhas, o campo da sua motricidade, da sua volição, condiz com o campo do bem-estar, da cidadania ampliada, das questões, né, que perpassam a referência central do debate, que é a cidadania. E aí, onde que nós estamos? Nós estamos lidando com duas diferentes estruturas institucionais que operam no campo de um reorganizar para que esse sujeito possa, ao tempo dele, se apresentar enquanto um sujeito que é valorado sobre a sua subjetividade, sobre os seus processos inconscientes, mas que também tem que corresponder com uma dinâmica que é social, que corresponde com a legislação, com o Estado, com a política de bem-estar, com direitos de cidadania. E essa panorâmica, ela conflui em grandes desafios. E nós precisamos pensar nesses desafios como estratégias que vão nos provocar a novas reflexões. Né? Dito isso, as perguntas que surgiriam então seriam: como conciliar essas duas dimensões? Como escutar o sujeito e implicá-lo em seu modo próprio de inserção no mundo, levando em conta as suas possibilidades de fazer laço social? O que é laço social para esse sujeito?
Se nós temos a compreensão do que é cidadania, sociedade, democracia, todos esses temas que nós já passamos por eles num debate em que o Estado é o provedor dessa regulação social, nós precisamos entender então a dimensão do que é a potência do laço social para determinados sujeitos, para determinados usuários. E então, como tratar sem deixar de cuidar dessas pessoas? Qual a diferença do tratamento para o cuidado? Existe uma diferença? Existe uma necessidade de nós pensarmos sobre esses campos. É importante que vocês pensem e reflitam aqui comigo nesse momento sobre qual é a diferença de cuidado e tratamento diante de pessoas que têm ao mesmo tempo sua subjetividade, sua valoração, seus desejos inconscientes, a necessidade de laços sociais e de relações sociais, de se enquadrar num tempo e espaço dentro de um Estado democrático de direitos. E como cuidar sem cair na armadilha de fechar as portas para a expressão do sujeito do inconsciente? De novo, a psicanálise faz uma indagação para a instituição. Como operar o campo institucional, produzindo no sujeito a identidade do sujeito? Como fazer com que esse sujeito do inconsciente que está ali convidado a ser a sua singularidade, a produzir a sua relação, seja preservado, ao tempo que eu também preciso lançar mão de todas essas outras estruturas e aportes aos quais eu acabei de ofertar para vocês enquanto indagações. Então, essas perguntas vão perpassar o caminho das nossas próximas discussões. Eu gostaria que vocês ficassem atentos e comigo nessa empreitada, né? E aí a nossa primeira avaliação dessa jornada de trabalho é vocês voltarem aqui agora, dar um recuo, escute cada pergunta e lance uma proposta de resposta, tá bom? Essa é a tarefa para essa unidade de discussão. E a gente se vê em breve. Um beijo e até daqui a pouco.